nós temos um período após a inoculação do vírus pelo mosquito do gênero Aedes, espécie Aegypti ou Albopictus. Após essa inoculação, um período em média de 3 a 7 dias, que nós chamamos de período de incubação intrínseco na pessoa que foi infectada. Durante esse período vai haver a replicação, a multiplicação do vírus em alguns órgãos, como fígado, baço, medula e também em gânglios dessa pessoa, e a partir daí ele retoma para a corrente sanguínea, provocando as manifestações clínicas. Cabe salientar que em algumas circunstâncias, algumas epidemias, mais de 95% das pessoas infectadas desenvolvem as manifestações clínicas da doença, ou seja, uma característica marcante. E também que essas pessoas podem, em elevado percentual, permanecerem com essas manifestações clínicas durante meses ou mesmo anos. Nós temos, didaticamente, uma divisão, para facilitar a compreensão, uma divisão do espectro clínico dessa infecção. Nós estamos, portanto, nos referindo àquela infecção que provocou manifestação clínica. Aqueles 5 até 15, 20% das pessoas que não desenvolveram doença, ou seja, tiveram uma infecção assintomática, não está sendo objeto dessa sequência que nós vamos apresentar agora. Então, didaticamente, nós temos uma fase aguda que dura até 10 dias. Algumas pessoas, um percentual elevado de pessoas, permanece com as manifestações clínicas por um período de até 90 dias. E aí, esse grupo nós dissemos que estão na fase subaguda da doença. Aqueles que extrapolarem o período de 90 dias estão, portanto, na fase crônica da doença. Em cada uma dessas fases, podem surgir formas atípicas da doença, formas incomuns da doença, que podem ser graves ou não. Então, na fase aguda, pode ter uma forma, uma expressão atípica da doença, na subaguda e também na crônica. Nós falaremos dessas características pausadamente, cada uma delas nós vamos abordar agora. Duas características clínicas são marcantes numa pessoa com suspeita de chikungunya: a febre e as fortes dores articulares, sobretudo nas articulações distais, mãos, punhos, tornozelos e pés, mais comuns nessas extremidades. Esta febre, que pode durar em torno de uma semana, exageradamente 10 dias, costuma ser de início abrupto, início súbito e elevada, alcançando por vezes 39 graus nessas pessoas acometidas. Uma outra característica é que esta febre pode ser contínua ou intermitente. Portanto, a pessoa, mesmo não utilizando uma medicação para reduzir essa febre, a febre pode ter este caráter intermitente. Ela vem com ou sem medicamento, desaparece, e ela retorna, e ela vai, desaparece e volta. Esse caráter intermitente que pode confundir com outras doenças, sobretudo a malária em algumas regiões do Brasil. E temos as manifestações articulares expressas como poliartralgias, que acomete praticamente 100% dos casos. Essa dupla febre e acometimento articular tem praticamente todos os doentes, e muitas vezes esse comprometimento
pode ser tão grave, tão intenso, que a pessoa fique incapacitada para algumas tarefas cotidianas. Essa poliartralgia acomete múltiplas articulações, como o nome já diz, poliartralgias, que podem ser articulações simétricas ou não. Então, um acometimento bilateral, comumente bilateral, em 2 membros, que podem ser nas mesmas articulações, ou seja, um acometimento simétrico. A pessoa pode ter muito comumente os 2 tornozelos, ou os 2 punhos, ou as 2 mãos, ou os 2 joelhos, enfim, 2 mesmas articulações acometidas ao mesmo tempo. E este acometimento, ele pode, por vezes, vir acompanhado de edemas e de manifestação muito dolorosa. Geralmente, essa manifestação de intensidade dolorosa, de intensidade muito grande, é decorrente do acometimento dos tendões, ou seja, um processo inflamatório nos tendões, uma tenossinovite, que essas pessoas, ou tendinite, que essas pessoas vão apresentar, sobretudo em punhos e tornozelos. E como disse, a intensidade desse comprometimento articular pode ser tamanha que as atividades cotidianas, como dirigir um veículo, teclar um computador ou num celular, ou fazer a alimentação em casa, fica impossível para essa pessoa. E aí que tem uma das repercussões maiores que se observa durante as epidemias de chikungunya, que é justamente uma desarticulação, um desarranjo nas relações sociais naquele momento, naquela comunidade em que está ocorrendo a epidemia. Você imagine pessoas que deixam de trabalhar porque não conseguem dirigir um veículo, ou mesmo aquelas que vão de ônibus. A maior parte desses ônibus, as pessoas estão em pés ou em trem e não conseguem se apoiar para poder ir trabalhar. Ou seja, há um absenteísmo também provocado por essa epidemia de elevada intensidade e extremamente preocupante também. Esse acometimento articular já nos coloca de antemão para o profissional de saúde, seja no acolhimento, na classificação de risco, seja no exame clínico posterior, detalhado por parte do médico, que essas articulações devem ser minuciosamente examinadas, tanto do ponto de vista da observação, uma avaliação externa, como manobras específicas para identificar e mensurar o grau de acometimento, o grau de comprometimento dessas articulações. A observação se há edema ou não, se tem características, se essa articulação, além de edemaciada, está avermelhada, se está quente ou não, enfim, são observações necessárias para mensurar a dimensão desse comprometimento. E temos ainda nessas formas, nessa fase aguda, que vai até 10 dias, outras manifestações também, que acomete um percentual elevado de pessoas, que são as manifestações dermatológicas, sobretudo os exantemas, aquelas vermelhidões de várias características que pode desenvolver, que essas pessoas podem desenvolver. Geralmente eles surgem, esses exantemas, do 2º ao 5º dia a partir do início da febre. E podem ter, embora mais comumente seja um exantema maculopapular, ele pode ter outras características também. Lembrando que acometem troncos, pode acometer, por exemplo, a região palmo-plantar, em alguns casos com algumas outras lesões que nos fazem pensar, por exemplo, em sífilis secundária, muito importante no diagnóstico diferencial também.
E tem uma característica que não pertence a todos os vírus dessa família Togaviridae, que é a capacidade de provocar lesões dermatológicas com bolhas, ou seja, manifestações vésico-bolhosas que lembram outros tipos de vírus, como os vírus da família Herpes viridae. Então, o vírus chikungunya também pode, sobretudo em crianças menores de 5 anos, desenvolverem manifestações dermatológicas intensas, por vezes graves, e que se manifestam por meio de bolhas, de vesículas e bolhas extremamente dolorosas nessas crianças. São diversas manifestações que nós temos. Outras manifestações também observadas nesta fase aguda de chikungunya é o surgimento de adenomegalias, sobretudo cervicais e supraclaviculares, bilaterais, múltiplas adenomegalias, por vezes algo dolorosas. Também existem casos de conjuntivite, inclusive de conjuntivite com manifestações hemorrágicas intensas nessas pessoas. Além, evidentemente, das manifestações gerais, tais como dor de cabeça, mal-estar, náuseas, por vezes vômitos, pode ter manifestações gastrointestinais como diarreia também. Tudo isso na fase aguda dá aquelas manifestações mais, digamos assim, típicas. Nós não estamos nos referindo às manifestações atípicas, aquelas manifestações que são incomuns nessa fase. Que são, então, as manifestações da fase aguda que nós chamamos atípicas. São aquelas manifestações que têm como apresentação marcante outras que não a febre e o comprometimento articular. Geralmente são formas em que o aparelho digestivo é o mais acometido, náuseas intensas, vômitos, diarreias, ou então que há um comprometimento ocular intenso, que não é só a conjuntivite, que pode ter processos mais graves, mais preocupantes, como, por exemplo, uma retinite. Isso nós consideramos como manifestação atípica nessa fase aguda, nessa fase que vai até o 10º dia de doença. Existem também algumas manifestações cutâneas atípicas, como, por exemplo, a hiper ou a hipopigmentação. A pessoa pode ficar com a pele muito escura ou muito clara, perder a melanina ou haver um acúmulo, uma produção exagerada dessa melanina nas pessoas. Podem surgir também manifestações que nós denominamos como manifestações psoriáticas, pós-chikungunya. Há registro de várias dessas ocorrências em outras partes do mundo. Como disse também, a dermatite, a manifestação bolhosa em adultos, é considerada uma manifestação atípica nessa fase aguda da doença. Nós abordamos a fase aguda da doença, que é aquela que vai até o 10º dia após o início da febre.